Olá, bem-vindos. No vídeo de hoje nós resolveremos dois exercícios contendo questões do Enem. Na parte direita do vídeo aqui nós temos uma questão do Enem do ano 2012 e na parte esquerda do vídeo aqui uma questão do Enem do ano 2011. Essas duas questões se referem aos conteúdos conjuntos numéricos e operações entre números, ou seja, números e suas operações básicas. Então nessa questão aqui está dizendo o seguinte: os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem a combinação de um mostrador e dois relógios de ponteiro. Então aqui nós temos o mostrador e os dois relógios de ponteiro. O número formado pelos quatro primeiros algarismos do mostrador, que no caso aqui é 2, 3, 4, 5, fornece o consumo em metros cúbicos. Então, daqui até aqui, como está aqui na legenda, metros cúbicos, ou seja, 1000 litros. Metros cúbicos de águas consumidos. E os dois últimos algarismos representam, respectivamente, centenas, que está aqui destacado em vermelho, a gente vai entender daqui a pouco por quê. Que no caso é esse algarismo 9 aqui, está ocupando a posição da centena. E dezenas de litros, que está sendo ocupado pelo número 5. De litros de águas consumidos. Um dos relógios de ponteiros indica a quantidade em litros, que no caso aqui é esse relógio, e o outro em décimo de litros, que é esse relógio aqui, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, na questão que pede para fazer a leitura do enunciado e observar os dados contidos na figura. Então, essa questão aqui a gente fez uma adaptação, ela é um multi-exemplo, e a gente vai fazer aqui então a multi-resolução. Então, eu estou destacando aqui as informações principais da questão, que no caso aqui são as centenas de litros, porque esse número aqui ele é dinâmico, eu posso alterar ele aqui em tempo real, como vocês podem observar aí. E eu vou pegar esse número que se encontra aqui mostrado, 2.435.679, e multiplicar por 100, porque o 9 aqui ocupa justamente centenas de litros. Então, esse número todo aqui eu vou multiplicar por 100, como que se encontra aqui na resolução. O 5, por ser dezenas de litros, eu vou multiplicar por 10. Então, 2.435.679 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 9, que é litros. Então, aqui o ponteiro está indicando para o 9, que no caso é litros, mais 9. Por isso que eu circundei aqui de verde. Mais 0,35, que é décimos de litros. Então, esse marcador aqui está entre 3 e 4. Nós consideramos aqui a metade, 0,35. Então, está claro aqui que essa questão se refere a operações com números racionais, ou seja, números do conjunto Q. Então, agora basta fazer as operações indicadas aqui. Multiplicar 2.435.679 vezes 100, que vai dar 243.567.900 litros, mais 50, que foi da operação de 5 vezes 10, mais 9, mais 0,35. Então, o total de litros de água registrados por esse hidrômetro aqui, durante toda a sua existência, né, medindo a passagem de água por ele, resulta em 243.567.959 litros, 35 centésimos de litros, que é a resolução da questão aqui. Então, se a gente alterar aqui os dados do mostrador, a forma de se calcular vai ser a mesma. Então, a gente poderia supor que esse seria o número indicado no mostrador. Então, esse seria o total. Então, a questão, apesar de ter um enunciado longo, pede-se apenas para fazer a multiplicação dos algarismos de acordo com a sua posição no mostrador. Então, como nós utilizamos aqui os 7 primeiros algarismos, então nós multiplicamos por 100, o último algarismo por 10. Esse algarismo aqui representa unidade, e esse algarismo aqui
esses números que estão indicados aqui, décimos. Como eu considerei a metade deles, então se transformou em centésimos. Por isso ficou aqui 35 centésimos. Então essa é a resolução para esta questão. Do lado de cá, ou seja, do lado esquerdo, nós temos a questão de 2011, que vai falar um pouco a respeito do IMC, que é amplamente utilizado por preparadores físicos, médicos, pessoas que buscam fazer uma avaliação do seu corpo, da sua massa corpórea, enfim, geralmente utilizado em academias por preparadores físicos, personal trainers, médicos, nutricionistas, enfim, profissionais da área de saúde que trabalham com a questão da alimentação e de uma condição física saudável. Então, na questão diz o seguinte: o índice de massa corporal IMC é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Então, o cálculo do IMC no sentido matemático, ele apenas distribui, como mostra aqui a fórmula, né, que é massa dividido por altura ao quadrado, ele distribui a massa uniformemente no corpo, quando a gente sabe que o corpo possui regiões que acumulam mais ou menos gordura dependendo da sua atividade metabólica. Ou seja, por exemplo, as pernas, a região muscular das pernas é mais difícil acumular gorduras, porque são membros que realizam movimentos, então a estrutura muscular ela é mais composta do tecido menos gorduroso. Então, uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal. Ou seja, o IAC é um índice que vai poder mensurar de uma forma mais específica e mais próxima do real ou do exato a gordura corporal do corpo como um todo, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo que em mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Nessa questão aqui nós temos o IAC para a circunferência do quadril. Porém, a título de conhecimento de vocês, existe também como calcular a gordura para qualquer parte do corpo. Por exemplo, gordura dos braços, gordura acumulada nos braços, gordura acumulada nas coxas, né, na parte das pernas. Enfim, né? Então é possível medir o IAC para outras regiões do corpo, não só especificamente na circunferência do quadril. Eu vejo que a questão que está tratando mais a circunferência do quadril por ser visualmente mais perceptível quando a pessoa tem uma tendência a desenvolver a obesidade. O abdômen é a região do corpo que mais acumula gordura de uma maneira mais rápida. É uma região do corpo com facilidade de acúmulo de gordura, vamos dizer assim. Então, o VLMC, índice de massa corporal, como eu falei anteriormente, você pega a massa da pessoa, que é medida em quilos, e divide por altura vezes altura, ou seja, altura ao quadrado. E o novo IAC, que é o índice de adiposidade corporal, você pega a circunferência do quadril e divide pela altura vezes a raiz quadrada da altura. Então, na questão aqui, o IMC está como 25 kg por metro quadrado.
80 centímetros de circunferência dos quadris, lembrando que quadril aqui se refere a abdômen, tá? A região da barriga, no abdômen. E a massa de 68 quilos. E resolveu averiguar o seu IAC. Para se enquadrar os níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é use. Aí ele oferece aqui os cálculos de raiz quadrada de um número que vai aparecer na conta da questão. Raiz quadrada de 2, que é uma vírgula, 72 igual a 1,65. E raiz quadrada de 1,65 igual a 1,28. Então, como essa questão que é uma questão adaptada do Enem, é claro que em ambas questões, já que são questões do Enem, existem lá as alternativas. Então, mas o objetivo do vídeo aqui é tratar o método de resolução. Então, por mais que nas alternativas lá seja possível já eliminar algumas que não têm compatibilidade com a resolução, nós vamos mostrar aqui a resolução passo a passo. Então, vou fechar aqui essa imagem e vou trazer aqui a multiresolução. Então, como essa questão aqui é uma questão de multi-exemplo, então vou poder aqui alterar o IMC, a massa e a circunferência do abdômen, do quadril. Então, como se encontrava aqui o IMC 25, a massa 68 kg, já destaquei de vermelho, como vocês podem observar aqui. Eu vou usar esse sistema de coloração para facilitar o entendimento e também a organização dos dados que foram apresentados na questão e que vão participar do cálculo da resolução. Então, a massa de vermelho, 68 kg. A altura ao quadrado. A gente não vai usar a palavra altura, vai usar apenas a letra A, que é a primeira letra da palavra altura. Então, A ao quadrado. Circunferência do quadril é um valor fornecido no enunciado, 80 centímetros. Então, como foi dado na imagem aqui, que está em miniatura, o IMC é massa dividido por altura ao quadrado. Lembrando que o IMC, como é quilo por metro quadrado, a massa tem que ser dada em quilos e a altura tem que ser dada em metro quadrado. Então, observar essas unidades de medida, esses valores de unidade de medida, para estarem nessas respectivas unidades, né? A massa em quilos e a altura em metros ao quadrado. Então, a unidade de medida do valor A, pedido na questão, é M, ou seja, metros. Então, desenvolvendo aqui a primeira parte da resolução, nós temos que 25, que é o valor do IMC, 25 kg por metro quadrado, é igual a 68 kg dividido por altura ao quadrado. Então, 25 kg, que foi o IMC dado na questão, é 68 dividido por A ao quadrado, fazendo a multiplicação cruzada aqui, porque se trata de uma igualdade de frações. Nós teremos 25A ao quadrado, multiplico o 25 por A ao quadrado, igual a 68. Passei o 25 para a parte do denominador, ou seja, embaixo de 68, então ficou 68 dividido por 25, vai dar 2,72, igual a ao quadrado. Então, A vai ser a raiz quadrada de 2,62, ou seja, 1,65. Então, nessa primeira parte aqui do cálculo, nós usamos o IMC para descobrir ou saber qual é o valor da altura da jovem, que no caso aqui é 1,65 metros, 1,65 metros. Agora, usando essa medida no cálculo do índice de adiposidade corporal, é a circunferência do quadril, que está aqui destacado em verde, dividido pela altura vezes a raiz quadrada da altura, menos 18. Então, a circunferência do quadril na questão é 80, que está aqui destacado. A altura que nós acabamos de calcular é 1,65, vezes a raiz quadrada da altura, que também é 1,65, menos 18. Então, desenvolvendo o cálculo aqui da raiz quadrada de 1,65, já que ele forneceu no enunciado que a raiz quadrada de 1,65 é igual a 1,28, fazendo o produto aqui dos números que estão no denominador, vai dar 2,12.
80 dividido por 2,12 menos 18. Então ficou 37,77 menos 18, que é igual a 19,77. Então, como é um múltiplo exemplo aqui, eu posso alterar, por exemplo, o IMC. Posso alterar também a massa. Vamos supor que a massa da pessoa fosse de 80 kg. O IMC de 23 kg por metro quadrado. E a circunferência do abdômen 100. Então a gente observa que o cálculo em si procederá da mesma maneira. O que vai ser alterado apenas aqui são os valores que nós incluiremos na questão. E é dessa maneira que essas duas questões podem ser resolvidas. O principal objetivo de ter escolhido essa questão aqui, porque como nós podemos observar, nós temos aqui a raiz quadrada de 3,48, que é igual a 1,87, e a raiz quadrada de 1,87 é igual a 1,37. E, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, algumas raízes quadradas não são exatas, ou seja, a sua representação decimal não é periódica e, portanto, algumas raízes quadradas são números irracionais. Então, na questão da direita aqui foram números racionais, números do conjunto Q, enquanto que essa questão aqui é uma questão sobre números irracionais, números do conjunto I. Então, até a nossa próxima aula.